Olá, que Deus te abençoe. Hoje eu vou falar com você sobre alguém que tem uma história muito interessante na Bíblia. E eu tenho certeza que a história desse homem de Deus vai mexer com você, vai falar naquilo que você precisa ouvir, naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Amém? Essa palavra ela se encontra lá no livro de Jonas. Esse homem foi Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, a palavra de Deus, Deus falou com Jonas. Jonas era um pregador, era um profeta. E Deus falou, o próprio Deus falou com ele para ele ir a determinado lugar pregar lá. Só que olha só a resposta de Jonas. O que Jonas fez, né? No versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ou seja, ele foi para outro lugar. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Olha só que coisa interessante aqui que a palavra já nos mostra. Toda vez que alguém se levanta para sair da presença de Deus, ela começa a descer e ela começa a ter prejuízo, ela tem que pagar. Jonas ele se levantou, mas não para obedecer, foi para fugir. Aí ele começou a descer, desceu para Jope, aí pagou a passagem, depois desce para dentro do navio e as coisas só começam a ir para baixo. Às vezes a sua vida está assim, porque Deus está dando uma ordem para você, está te dando uma missão, está falando para você fazer algo, ou então para você deixar de fazer algo que é errado, e você está fugindo diante da face de Deus. Não faça isso. Servir a Deus é maravilhoso, sabe? Servir ao ser de Jesus é a melhor coisa que existe. Jesus, ele traz paz para a nossa vida, traz alegria. As pessoas às vezes pensam que ser de Deus é apenas deixar de fazer um monte de coisa. Eu não posso fazer mais nada na minha vida. Não, que isso. Tudo que Deus fala na sua palavra, que a gente aprende, é para trazer paz, é para trazer alegria. É para você ser uma pessoa protegida, guardada por Deus. Você vê que Jonas aqui, apesar dele conhecer a Deus, ele estava desobedecendo. E ele teve muitos prejuízos. Talvez você já ouviu falar na história de Jonas, né? Veio uma grande tempestade no barco onde ele estava e tudo começou a ser destruído. E no final das contas tiveram que jogar Jonas no mar, mas Deus foi tão bom que fez um grande peixe engolir ele, né? Aconteceu uma coisa assim extraordinária. Mas o que eu quero falar com você aqui nessa hora é: não fuja da face de Deus, não fuja da presença do Senhor. Pare de fazer isso que Deus mandou você parar de fazer. Sabe, o Senhor ele falou para aquela mulher adúltera, falou assim, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, né? Não tinha ninguém para apedrejar ela mais. Aí ele falou: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Você vê que Jesus ele libera a gente, ele libera perdão. Mas pare de desobedecer a Deus. Ou talvez o seu problema não é nem um pecado, mas você é alguém que está relutando para servir a Deus, igual Jonas. Jonas ele relutou para servir a Deus. Deus está te chamando para fazer a obra, para vir para a igreja, para ajudar na casa de Deus, para você ser uma obreira, um obreiro, ser uma pessoa que evangeliza, uma pessoa que ajuda a limpar a igreja. E você está relutando. Deus quer que você louve na sua igreja. E você está relutando, você não quer ter compromisso. Para de fugir da face de Deus. Assuma um compromisso com o Senhor. Assuma um compromisso. Jonas, ele fugiu e teve muitos prejuízos.
E ele levou as pessoas que estavam junto com ele a ter prejuízo também. Talvez a sua família está perecendo, porque Deus tem um chamado para você e você está relutando. Talvez tenha algo na sua vida que você não consegue resolver de jeito nenhum. Você já tentou de todas as formas resolver e não consegue. Mas é porque você está resistindo ao chamado de Deus. E Deus não está podendo liberar a bênção para você. Mas Jonas, quando ele estava lá na barriga do peixe, imagina que coisa horrível deve ter sido, né? O fedor, o quão sufocante, angustiante, quão perturbador não deve ter sido. Jonas chega a falar que ele estava como na profundeza do inferno. Mas ali ele orou a Deus. E ele se arrependeu. E ele voltou e falou: não, o que eu votei, eu vou cumprir. Que você não precise chegar igual a Jonas, lá no fundo do poço. Que antes disso, você ouça essa palavra e volte para aquilo que Deus te chamou. Tá bom? Que você seja muito abençoado, você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.